Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Pessoal chegando para essa live de hoje. Essa live, essa palestra, né, muito esperada, com o nosso querido amigo, trabalhador aqui do Boa Nova, mas que mora lá em Porto Alegre, e está aqui conosco essa noite, Felipe Mascarenhas. Muita alegria, queremos recebê-lo aqui. Hoje ele vai falar sobre o tema Entre a Terra e o Céu. E nós estamos com o coração cheio de alegria, mesmo distante, né, desse amigo querido que está aqui conosco, para que possa passar um pouquinho mais, né, desse conhecimento num momento tão delicado que estamos vivendo, mas também tão oportuno para o nosso crescimento, né, principalmente. Então, que nós possamos ter uma bela palestra hoje contigo, Felipe. E antes de iniciarmos, eu queria pedir para o nosso amigo Thales fazer a oração inicial. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos do Boa Nova. E agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje, nessa noite, reunidos para ouvirmos, então, nosso palestrante e amigo Felipe, que ele possa, então, trazer um pouco de acalento aos nossos corações, um pouco da paz do Cristo, e que nós possamos, nessa noite de hoje, sairmos muito melhor do que aqui nós chegamos. Então, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos e que assim seja. Muito boa noite, então. Boa noite, Felipe. Boa noite, Thales. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook. Uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez, poder conectar pensamentos e sentimentos nas reflexões junto com essa família espiritual do Boa Nova, desses corações a quem eu me vinculo de forma tão especial. Então é sempre uma alegria poder estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite e que nós possamos nessa noite ser envolvidos e conduzidos pelas inspirações do nosso mestre e amigo de todas as horas, Jesus, para que ele possa, onde cada um de nós esteja agora, a gente sinta o nosso coração envolvido nesses fluidos, nessas vibrações, e cada um de nós se sinta reconfortado, fortalecido e esperançoso. Eu queria fazer um pedido para quem está nos acompanhando pela internet, pelo Facebook aqui, que mande aqui um comentário, eu estou acompanhando aqui. Se quiser fazer algum comentário em relação ao que a gente vai conversar, vai compartilhar hoje sobre essa obra tão especial, esse livro do Espírito André Luiz, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o livro Entre a Terra e o Céu. Então, eu estou acompanhando aqui, né? E, então, se vocês quiserem mandar de qual cidade estão acompanhando, de onde estão se conectando conosco, vai ser bem bacana, tá certo? Se quiserem mandar algum comentário, uma pergunta também. Então, boa noite para todo mundo, Dimara, Mila Browner, o Alex, a Miriam, nossa Boa Nova, a Lilian, a Rose, Diva, a Romilda, a Helena, a Cléo, Fátima e todo mundo. Bom, pessoal, normalmente, quando nós lemos uma obra como Paulo e Estevão, como há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, obras tão especiais e que, junto com os irmãos, companheiros do coração aí, do Boa Nova, já fizemos aí tantas reflexões, litero musical,
né, nos inspirando na experiência de Paulo, de Abigail, de Estevão, de Alcíone e outros, nós vemos espíritos que passaram pela Terra, ou que viveram a sua experiência deixando um rastro de inspiração, de perfume da caridade, da fortaleza moral, da sua transformação intensa no trabalho de renovação e de vivência profunda do Evangelho. Então são obras muito inspiradoras e onde nós ali nos conectamos e sintonizamos com aquelas vibrações dos primeiros tempos do cristianismo, ou mesmo no caso do Renúncia, né, quando a gente lê, a gente vê ali um heroísmo espiritual, uma grande vitória, assim como também vemos aquelas almas que tropeçam, que estão ali no tropeço, mas sendo amparadas e inspiradas pela ação, pelo trabalho evangelizador dessas almas heróicas, evangelizadas. Boa noite, Éder. Muito boa noite. Saudade de todo mundo aí. Um abraço para a Lucy também, para todo mundo. Boa noite para a Odete, a Mila está lá de Gravataí, a Fátima de Santa Maria, lá da Mata. Boa noite, Odete. Saudade de poder estar aí também presencialmente lá na Mata. Mata, bacana. Lá no Cristo Consolador. E quando nós olhamos para essas obras, então, Paulo Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, nós vemos essas almas heróicas. Quando a gente se depara com o livro Entre a Terra e o Céu, o que o Emmanuel já vai delinear para nós no prefácio do livro? E o que é que o André Luiz vai fazer nas suas obras? O André Luiz muitas vezes representa as nossas lutas íntimas, as nossas dúvidas, os nossos anseios ainda muito apegados à experiência na Terra material, os nossos impulsos de julgar antecipadamente, ou em nos deparando com uma cena, nós temos um impulso de solucionar aquela situação através, seja da violência, da imposição, ou de pressupostos que não se adequam, que não se sintonizam com a proposta do Evangelho. E o que o André Luiz vai nos trazendo ao longo das suas obras? Os resultados das nossas escolhas, das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa trajetória na Terra e as conexões, os entrelaçamentos de cada ação nossa se perpetuando, não em uma reencarnação, mas em várias. Mostrando as relações que existem entre o mundo espiritual e esse plano da vida, o plano mais material aqui da Terra, da encarnação. Então, André Luiz vai descortinando para nós esse mundo de relações que acontecem nessa relação, e aí ele usa esse símbolo entre a Terra e o céu. E na obra também, ele vai fazer esse deslocamento o tempo inteiro entre o mundo espiritual e o que está acontecendo aqui na Terra, mas também falando não só de um deslocamento que acontece entre mundo espiritual, Terra, mas também de que cada espírito, cada um de nós, dependendo do padrão vibratório, das reações emocionais, das experiências que nos predispomos e que nos movimentamos para vivenciar, nós estabelecemos uma vivência emotiva, mental, de, simbolicamente falando, céu ou mais apegado à terra. Nos elevamos a essa experiência mais elevada ou nos chumbamos aos impulsos, necessidades puramente materiais,
São também as lições que Allan Kardec vai nos falar dos diferentes estados da alma na erraticidade, por exemplo, e mesmo aqui, na experiência que estamos vivendo. Então, mandar uma boa noite para Maria Helena, também de Santo André, para Nica, olha só, lá de Los Angeles, na Califórnia, para Marina também, que está acompanhando, aqui, agora que eu vi aqui de Porto. Então, nessa obra, nós vamos vendo histórias que começam a ser apresentadas por André Luiz e vão se entrelaçando. São acontecimentos, o André Luiz começa a descrever uma cena, por exemplo, já nos primeiros capítulos, que apresenta uma vivência, que é uma vivência muito semelhante a qualquer uma das nossas, que pode ser a vivência de uma das nossas famílias, pode ser a minha, pode ser a sua. Quando a gente lê uma história de um Paulo de Tarso, a gente se inspira e quer tanto, almeja ser como ele, ou ser como uma Alcíone, um Estevão. E o que o André Luiz faz, o Emmanuel vai falar, aqui nessa obra nós vamos encontrar a nossa luta de cada dia. O momento em que nós precisamos evangelizar o coração na hora que nós vamos fazer uma refeição. Na hora que nós precisamos lidar com o desconforto, com o desentendimento, com uma encruzilhada dentro do nosso lar. E aí virão grandes desafios. Veja só como o Emmanuel começa a falar no prefácio da obra. Ele diz assim: desta história, recolhida por André Luiz entre a terra e o céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. Então, Emmanuel estabelece aqui 2 temas centrais desse livro, da experiência que ele nos traz. Impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico, como esse grande instrumento de que o espírito se serve para a sua evolução, para o seu aprendizado, né, para as curas das suas chagas morais, para a reparação dos seus tropeços. E é interessante porque na obra nós vamos identificar, por exemplo, as consequências no corpo físico e no desequilíbrio do campo mental do desrespeito ao corpo físico. Nós vemos, por exemplo, as consequências de um gesto de suicídio, da dolorosa e ilusória busca de solucionar as nossas grandes questões morais, as nossas dores intensas, acreditando que pudesse ser uma solução, buscando essa ilusória estratégia. E nós vamos compreender que somos imortais. Não é pela desencarnação do corpo físico que as nossas dúvidas, angústias, os nossos medos, os nossos receios se solucionam, não. É lidando com as circunstâncias, com as situações, lidando com os desafios e buscando trabalhar o nosso íntimo que nós vamos resolvendo os nossos entraves, os nossos desafios. Então a obra nos mostra também as consequências e as possibilidades de restabelecimento da harmonia orgânica, física, através das reencarnações, a partir de um tropeço que tenhamos tido, de uma escolha infeliz.
de uma escolha que talvez nós acreditássemos que pudesse resolver algo e que já acaba gerando mais infelicidade. Mas o livro também mostra o restabelecimento dessa harmonia, da harmonia orgânica que se dá através das reencarnações. São laços que se conectam, vidas que se cruzam, muitas vezes aparentemente de forma aleatória e sem um vínculo anterior. Nos perguntemos isso. As pessoas com quem nós nos conectamos, nos ligamos, nos vinculamos hoje, será que em conhecendo o Espiritismo, conhecendo as lições que os Espíritos nos trazem, nós ainda vamos imaginar que não temos ligações, laços que nos unem, que não vêm desta encarnação, mas que prosseguem conosco há muito tempo? Há quanto tempo estaremos conectados? Agora, uma grande pergunta que nos cabe fazer é: que laços eram esses ontem? E que laços eu estou disposto a criar e a fazer hoje? Que desfecho eu quero dar para os reencontros? No ontem, em encarnações passadas, talvez os nossos reencontros tenham tido desfechos infelizes, dolorosos. Talvez as nossas vinculações tenham gerado crime, dor, muitas alegrias também, mas muitos tropeços. E talvez hoje, ao nos reencontrarmos, certamente hoje, ao nos reencontrarmos, somos convidados a dar um desfecho diferente. E o que o André vai nos mostrar nesse livro, como em outros, muitas vezes nos reencontramos com esses laços. Cenas, circunstâncias parecidas se repetem e nós somos convidados a, evangelizando o nosso coração, dar um final diferente. É como um filme que nós vemos de novo e já sabemos o final. Mas agora, até andou em moda isso, né? De a gente estar assistindo o filme e poder escolher que caminho aquele filme toma. Ah, eu quero que o personagem faça isso. Ele vai para um lado. Só que nesse caso, o personagem somos nós. A personagem que aqui está vivendo as experiências somos nós e temos as escolhas e podemos fazer um final diferente. E aí, o Emmanuel vai dizer, né? Um dos destaques dessa obra é o culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem, dessa trajetória terrena, as melhores vantagens para a vida imperecível, a vida do espírito, para o ser. Ainda há pouco, antes de nós entrarmos aqui ao vivo, conversávamos, eu, Thales e o Felipe, né, das lições que temos recebido nesses tempos, em tantas transformações que se deram nos últimos meses, em quantas necessidades de adaptações e de modificações a gente precisou fazer, cada um de nós. E como a gente pode aprender com isso? Né? O que nós podemos crescer com essa situação que estamos vivendo? Então a gente pode se perguntar em cada situação da nossa vida: o que eu posso aprender com isso para a minha vida de espírito imortal? Então, importante, né, pensar nesses reencontros, nas lutas, nos desafios que a cada instante nós encontramos ao cruzarmos as nossas vidas com outros corações. Aparentemente, as nossas ligações parecem que estão começando, mas elas vêm de muito antes. Veja só, o Emmanuel diz assim, lá no prefácio: neste livro, não somos defrontados por
qualquer situação espetaculosa. Nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis, nem anjos inabordáveis. Agora nós estamos diante de situações cotidianas nossas. Como eu pego a experiência de uma estrada de Damasco vivida por Paulo e trago ela para a sala da minha casa? Para quinta-feira à noite de isolamento social ou da minha necessidade de sair na rua, de lidar com o trabalho, de lidar com a minha exaustão, muitas vezes emocional, com os meus medos, os meus anseios. Como eu trago aquela inspiradora experiência para o meu cotidiano, para a nossa vida de espírito, para o nosso dia a dia? Então ele diz, em cada capítulo dessa obra, encontramos a quem? A nós mesmos. Com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, pela cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos, ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. E aí, quando a gente vai para a obra, nós vamos encontrar, por exemplo, a primeira cena que é descrita, nós encontramos uma família, Amaro e Zulmira, casal, com uma jovem em torno dos seus 15 anos, que havia reencarnado sob a organização da sua reencarnação vinculada à instituição, à cidade espiritual de Nosso Lar. E a Zulmira, muito deprimida, muito abatida no leito, né, arrojada à cama, sob a influência espiritual da Odila. Um processo de obsessão espiritual pela vinculação das emoções, pela sintonia, pelos desejos semelhantes e pelos tropeços que as vincularam, pelos anseios que vincularam aqueles corações. Mas, a um primeiro momento, ao nos depararmos com a cena que é trazida ao início, uma tendência nossa seria um julgamento, uma condenação daquele espírito que estava exercendo uma influência. E o trabalho de André Luiz, ou mesmo a nossa motivação inicial, seria afastar aquela influência negativa, muitas vezes pensando na imposição da força, pensando em sanar o mal por métodos diferentes dos propostos por Jesus. E é preciso pensarmos, né, como a ideia da violência ela ganha campo de forma muito presente na nossa fala, nas nossas atitudes, no nosso cotidiano, na polarização que nós vivemos, nos campos da sociedade. A violência se expressa. Nós, quantas vezes queremos resolver uma situação com base na força, esquecendo as lições, a proposta de Jesus. Mas o que André Luiz vem trazer? Ele vem mostrar o efeito prático da compreensão da reencarnação, de nós assimilarmos e bem compreendermos que somos espíritos imortais, da necessidade de evangelizar o coração, da compreensão que nós sanamos o mal através do exercício do bem, através do exercício da tolerância, da compaixão, do amor ao próximo.
E é isso que o André vem trazendo. Vai trazer nessa obra, como na sua série inteira. As consequências do gesto bom. De um desfecho diferente daquele que nós estamos habituados. A maioria dos filmes que nós vemos, a resolução de um problema, às vezes de um vilão que surge, é na base da imposição da violência. Muitos filmes hoje trazem outras visões já, compreendendo que, por vezes, aquele que aparentemente é um vilão cruel, traz uma profunda, uma enorme carga de dor no seu íntimo. E a forma de dar um desfecho diferente é procurando exercitar a lição do Evangelho. Então ele vai dizer, nós vamos nos deparando com as situações que vão surgindo com nós mesmos, com as nossas lutas, com os nossos velhos problemas de amor e ódio. Né? A gente tem aquele amor profundo, de repente, mas também odeia. A gente tem uma simpatia enorme, mas um desafeto, e a gente, né, às vezes, cristaliza o nosso pensamento numa determinada situação. Na obra, por exemplo, nós vamos ver espíritos que se vincularam por experiências vividas na Guerra do Paraguai. E alguns cristalizaram o seu pensamento numa determinada forma de agir, num determinado jeito de pensar, e reproduzem a reação, aquela forma de agir, de pensar, nas suas situações cotidianas, não conseguindo quebrar um ciclo. E quebrar esse ciclo pede de nós exercício, paciência, trabalho, desenvolvimento, oração, vigilância, leitura edificante, disposição de renovação espiritual. Não tem mais... pessoal, quem estiver acompanhando aí, quiser mandar um comentário sobre o livro, uma pergunta, manda aqui nos comentários, tá? Então, nós encontramos, vemos essa nossa dualidade, né? O amor e ódio, as nossas lutas, os nossos anseios. E aí o Emmanuel ainda fala assim, em quase todas as páginas, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição da luz renovadora. E é tão bonito perceber no livro as vitórias que, aos nossos olhos de encarnados, podem parecer pequenas, mas aos olhos do espírito imortal são vitórias enormes sobre si mesmo. Porque é edificar virtudes que seguirão conosco. Não é como uma conquista, algo físico, material que eu adquiro e que ela fica. É algo que eu construo em mim e que segue comigo. É uma virtude edificada em mim, ela seguirá comigo. E aí ele fala. É importante que ele fala que o tempo, né, valendo-se dos tesouros do tempo para a aquisição de luz renovadora. O quanto que o tempo também, com o passar dos anos, das reencarnações, bem aproveitando as experiências, nós vamos construindo a nossa elevação, a nossa edificação espiritual. Aqui, diz ele, os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. E aí agora, nessa lista que o Emmanuel vai fazer, façamos um exercício cada um de nós. Se a gente se identifica com algum ou com quantos desses pontos que o Emmanuel vai destacando aqui. Aqui nós vamos encontrar as seguintes questões que nos são muito familiares. O coração aflito em prece. Quem aí
não se recorda de momentos, ou mesmo agora, do coração aflito em prece. No começo do livro, a gente já vê a Evelina, a jovem, lá dos seus 15 anos, um coração aflito em prece. Quantas vezes nós já nos entregamos, né? De coração angustiado, às vezes sem saber que rumo, qual é o caminho, o que eu devo fazer nessa situação. A gente se sente pressionado, ou mesmo percebe os erros e quer restabelecer, né, o nosso caminho, organizar a bagunça que tenhamos feito, e nos entregamos com o coração aflito em prece. Nós vamos encontrar isso no livro. E vendo quais são os resultados de um coração que se eleva em prece. O que acontece? Quais são os efeitos e os mecanismos da prece? Então, no primeiro capítulo do livro, o primeiro capítulo é em torno da prece. E ali a gente vai ver uma aula do benfeitor Clarencio sobre os mecanismos e os efeitos da prece, da oração. Mas além do coração aflito em prece, nós encontramos a mente paralisada na ilusão e na dor. Então pode ser que nós hoje ainda estejamos reagindo e paralisados na experiência daquela encarnação que eu vivenciei lá atrás. No caso daqui do livro, os benfeitores vão até a experiência que essas personagens que aparecem, essas pessoas reais que o André Luiz descreve lá na Guerra do Paraguai. Mas e a nossa? Qual é? Qual é a nossa história? Talvez a gente esteja ainda paralisado na ilusão e na dor de uma determinada encarnação que nós vivenciamos. E com o conhecimento que a gente recebe do Evangelho, com as oportunidades que nos surgem, temos a oportunidade de fazer esse final diferente, de transformar, dar consequências diferentes, né, a partir da nossa ação, gerar consequências diferentes. Ele também fala que a gente encontra o lar varrido de provações. Quantos lares, né, o nosso, os nossos, o do próximo, o lar do nosso vizinho pode estar sendo varrido por provações. A nossa prece, o nosso evangelho no lar, a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa compreensão, muitas vezes, vai auxiliar esse lar, vai ser um alívio, seja para o lar ao nosso lado, seja para o que está aquele onde nós estamos. Mas também ele fala, o Emmanuel fala, a senda fustigada de lutas. Essa trajetória nossa caminhada repleta de desafios, de lutas, de batalhas para vencer, como ele fala, a nós mesmos, para vencer os nossos anseios, os nossos impulsos ainda inferiores. O desvario do ciúme, que é um tema central do livro também, e que nós precisamos aprender a lidar com ele. E às vezes será uma reação que não é intelectual, ela é emotiva, ela é uma forma de reagir. E aí entra a nossa disposição de renovar, de se renovar. E aí a gente faz uma prece, pede auxílio, reflete. E pedimos oportunidade de... para a gente ter uma ideia, esse é um tema que recorrentemente o André Luiz traz, porque ele vivenciou isso. Ele, quando desencarna no livro Nosso Lar e começa, né, a relatar a sua experiência no livro Nosso Lar, ele queria tanto voltar para o seu lar, reencontrar sua casa na terra, e os benfeitores vão fazendo com que ele esperasse o momento adequado, para que ele se preparasse, tivesse um preparo espiritual, moral, para poder lidar com a situação. E quando ele volta,
ele vê que a sua esposa, que tinha ficado na Terra, havia casado de novo, e ele precisa lidar com aquilo. E esse é um tema que recorrentemente ele traz nas suas obras, e aqui nós vamos ver isso. Essa primeira cena que eu falei, do Amaro e da Zulmira, a companheira desencarnada que estava exercendo o processo obsessivo sobre a Zulmira era a Odila, que havia sido a primeira esposa do Amaro, que desencarnou muito jovem e não aceitou bem, dentro do seu sentimento, que precisava de um acolhimento amoroso. Essa é uma grande lição do livro. Nós poderemos não ser espíritos cruéis ou mergulhados na experiência do mal, mas poderemos estar numa fase ou num momento muito desequilibrados, desarmonizados por essa reação emocional ou por um sentimento egoísta de posse. E isso nos desarmoniza, nos desequilibra. E uma lição do livro é: trabalha isso. Abre teu coração. No livro, já vou dando spoilers aqui da obra, nós vemos um espírito amoroso que já havia trabalhado essa questão no seu íntimo e ir lá conversar com a Odila e num acolhimento amoroso, chamando ela à lucidez, mas especialmente irradiando bondade e amorosidade, consegue fazer com que ela despertasse daquele desequilíbrio de buscar vingança, de posse, de dominação. Ela desperta, e aí nós vamos vendo uma enorme transformação de uma alma que vence a si mesma. E aí é emocionante, porque nós estamos vendo a nossa luta diária de cada dia. A nossa luta conosco, que às vezes pode ser em outro campo, do sentimento, do pensamento, que nós vamos ter que lidar com aquilo. Mas estar disposto a essa renovação, buscar com afinco e com dedicação essa transformação, é o que faz a diferença entre nós conseguirmos ou recusarmos o auxílio que nos chega e mergulharmos naquela experiência do desequilíbrio. No caso aqui, gente, é impossível não dar spoiler do livro. A Odila vai ser uma inspiração enorme. Aliás, o André faz muito isso nas suas obras. Ele nos coloca primeiro uma visão que, num primeiro momento, a gente pensa: nossa, aquele espírito ali nossa, que ser horrível. E aí a gente vai vendo a transformação, e lá, às vezes, depois a gente vê que ele se torna um benfeitor. Esse é um grande aprendizado que o Espiritismo nos traz. Todos nós estamos num processo de regeneração. Não há ninguém condenado eternamente que mereça ser aniquilado. Essa não é a experiência de espírito imortal. Todos nós estamos aqui na Terra, nos vinculamos ao planeta, restabelecemos laços para regenerar os nossos passos, para transformar a nossa vivência, a nossa experiência de espírito. Pode parecer, por vezes, muito, muito difícil, mas esse é o processo de evangelização do nosso ser. Então ele diz: o desvario do ciúme, o engano da posse. A Marina está dizendo: ninguém é irrecuperável. Exatamente, porque nós somos espíritos. Se tem um determinismo divino que eu posso dizer para vocês, todos nós, todos os seres caminham para a perfeição. A perfeição possível aos seres da criação. Então, pensa naquele ser que eu menos tenho afinidade, para não dizer a palavra que eu odeio aquela criatura.
Pensa nele. Aquela pessoa que te deixa assim, meu Deus, como pode aquela criatura? Pois então, um dia será um espírito puro. Isso é um determinismo divino. Porque a evolução, estamos todos em evolução. É claro, como diz o Emmanuel, isso será a construção dos tesouros do tempo. Poderá levar o tempo que for, mas é o nosso caminho, é a nossa trajetória. Então, nós vamos superando o desvario do ciúme, o engano da posse, os embates do pensamento, nós encontramos aqui, o pensamento afetivo, os embates, mas eu penso isso e eu acho que anseio em ser aquilo e a nossa luta interior. Os conflitos da emoção, tudo isso nós vamos encontrando aqui. E sobre a contextura dos fatos puros e simples, paira, por ensinamento central, a necessidade de valorização dos recursos que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. O Emmanuel está voltando, está reafirmando algo que ele já tinha dito lá no começo. Está dizendo, esse é o tema central. Valorizar os recursos de que nós dispomos agora para a restauração do nosso destino. A oportunidade que vivemos agora é recurso que precisamos aproveitar para restaurar o nosso destino, refazer os nossos passos. Fico aqui lembrando dos vários casos que surgem no livro, dos reencontros, e que nos emocionam profundamente, e nós ficamos pensando nos nossos. Que desafios estaremos hoje sendo chamados a lidar? Né? E aí entra a necessidade de conexão com o alto, da prece, da leitura edificante, do esforço constante de repensar as nossas atitudes, de analisar as nossas reações emocionais e, a partir disso, pensar se eu estou agindo de acordo, como eu podia agir melhor, como eu podia fazer diferente diante disso, o que o Evangelho me fala sobre isso, o que Jesus faria nessa circunstância, o que Jesus faria. Como Jesus lidaria com isso? Então ele diz, o Emmanuel diz, em muitas ocasiões somos induzidos a fitar a amplidão celeste, a amplidão celestial, incorporando energia para conquistar o futuro. Então a gente lê, volta nesse ponto, lê renúncia, e a gente vê o que é uma alma evangelizada com o Sino. A gente lê Paulo Estevão, a gente vê o esforço de um Estevão, de um Paulo, de Áquila Prisca, as lutas, e a gente se inspira. E a gente lê, por exemplo, obras de Leon Denis, e vemos a contemplação da natureza, e vamos, e olhamos para as estrelas e nos inspiramos, e ele diz, somos induzidos a fitar a amplidão celestial, porque isso nos dá novas energias. Que energias vibram em nós quando a gente lê aquelas obras lá, daquelas almas heróicas? A gente se sente renovado, fortalecido. E aí o Emmanuel diz assim, entretanto, muitas vezes somos constrangidos a observar o trilho terrestre a fim de entender o passado a que o nosso presente deve a sua origem. Autoconhecimento. Por que eu reajo dessa forma? E o Emmanuel fala isso também porque no livro nós vemos ele convidando as criaturas a reviver encarnações passadas durante o sono físico, para que eles voltassem e pela intuição, sem lembrar, sem recordar, né, diretamente, de forma consciente,
as experiências, mas revivendo os compromissos assumidos com a sua regeneração e com o trabalho que lhe compete com os corações que caminham junto. Então, ele fala, a gente fita a amplidão celestial, mas muitas vezes nós somos constrangidos a olhar para o trilho terrestre para compreender por que estamos aqui, por que eu tenho as escolhas que tenho hoje, eu fiz as escolhas, busquei os caminhos em que eu trilho hoje, para que nós possamos, a partir disso, gerar novas consequências para amanhã. Fazer escolhas mais evangelizadas. Então ele diz, não basta crer na imortalidade da alma. Já contemplamos as claridades de esferas mais altas, nos inspiramos ante os exemplos de almas sublimes, mas é preciso atentar às nossas necessidades de trabalho interior, de reencontrar os resultados causados por nós mesmos no ontem, reviver experiências para dar novos desfechos. Então ele diz, nesse livro, somos defrontados, somos forçados a contemplar-nos por dentro, no chão de nossas experiências e de nossas possibilidades, para que não nos falhe, olha só, para que não nos falhe o equilíbrio à jornada redentora no rumo do porvir. Por isso os Espíritos nos recomendam, lá no Livro dos Espíritos, a necessidade do autoconhecimento. A necessidade de olhar para as nossas imperfeições, para as virtudes já desenvolvidas e, a partir disso, regenerarmos. Então ele fala, desse livro, surge a voz inarticulada. É uma voz que não é uma voz, é um sentimento, é uma irradiação do plano divino, nos exortando, nos conclamando, como quem nos desperta para nos colocarmos em postura de transformação, dizendo, a lei é viva e a justiça não falha. Pensa nisso. A lei é viva e a justiça não falha. Nós somos atraímos pessoas, circunstâncias, situações que sejam oportunidade de nossa evolução. Como nós lidamos com isso? Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Auxiliando o próximo, auxiliamos a nós mesmos. E auxiliando a nós mesmos, transformando, também auxiliamos os que nos cercam, porque nos tornamos pessoas melhores. Nos tornamos pessoas que vão espargir o perfume do amor e da caridade. O tempo não para. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não esqueças, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Então, esses tesouros do tempo não param. Agora, a oportunidade que surge nesse instante é a oportunidade divina. Restabelecimento de laços. Há quanto tempo caminhamos juntos? O que fizemos? Nós, Felipe, Thales, Mari, Carol, a Carol Schneider também está ali acompanhando o que eu vi agora aqui, Éder, Luci,
Todos nós. Joni, saudade. Nos vinculávamos ontem para fazermos o quê? O que é que nós fazíamos no ontem? E o que é que estamos tentando, nos esforçando para fazer agora? Quais eram as nossas vinculações? E cada um pense na sua. Quando nós lemos o livro Entre a Terra e o Céu, nós encontramos esses casos, essas histórias que o André traz, mas como o Emmanuel nos fala aqui no prefácio, é para que nós olhemos para a nossa. E reconhecendo as circunstâncias, possamos entender, meu Deus, por que a dificuldade de lidar com tal coração, com tal parente? Com meu companheiro, com a minha companheira, com meu filho, com a minha mãe, com meu pai, com o meu colega de trabalho. Por quê? Por que essa circunstância que se repete na minha vida e como, o que eu preciso fazer? Então nós olhamos aqui e vemos a reencarnação se colocando como essa oportunidade preciosa, enriquecedora para restabelecermos os nossos, para regenerarmos os nossos passos. Essa é a grande lição do Evangelho. A grande lição do Evangelho é a transformação dos nossos corações para o amor divino. Ou, usando as palavras de Jesus, a edificação do reino de Deus em nossos corações. Voltarmos a esse templo interno que por vezes deixamos tão abandonado. Essa mais alta de todas as capelas, onde nós, talvez mais do que nunca, nesses tempos em que precisamos ficar mais recolhidos, em que muitos de nós, precisam fazer ou têm a possibilidade de fazer o recolhimento, o isolamento, e olharmos para dentro de nós. Seja a experiência que cada um de nós estiver vivendo. Que a gente consiga olhar com amorosidade e carinho para essa capela, para esse templo interno. E nas nossas preces silenciosas, consigamos predispor nossas almas à força, à fé e à esperança de transformação. Que cada passo dado seja um degrau subido nessa nossa jornada entre a terra e o céu. E esse mundo interior, esse mundo emotivo e espiritual, harmonizado, elevado, de transformação e de renovação. Que na noite de hoje, cada um, onde estivermos em nossos lares, possamos receber agora a visita amorosa dos nossos mentores, dos nossos benfeitores espirituais, promovendo em nossos lares uma renovação fluídica espiritual, que nossas mentes se conectem a esses benfeitores, se conectem aos fluidos salutares do alto que se derramam sobre nós nessa hora. Que aqueles desafetos nossos, a quem nós devemos perdão, a quem nós precisamos pedir perdão, de que nós tanto necessitamos de restabelecer os vínculos, os laços, os afetos, que nós tenhamos abertura para esse reencontro, para fazermos as pazes com o nosso ontem, com o nosso hoje, transformando o nosso amanhã. Que como um símbolo desses fluidos amorosos e salutares que a espiritualidade nos envolve agora, cada um receba nos seus lares uma flor, uma rosa, espargindo um perfume
traduzindo esses fluidos amorosos e salutares. Que a nossa noite de repouso físico seja abençoada, iluminada pelo alto, por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Mestre e amigo. E que em espírito possamos prosseguir no aprendizado, conectados, sintonizados com a espiritualidade amiga. Que a luz do alto, que as vibrações amorosas de Jesus nosso Mestre nos amparem, nos inspirem e conduzam, hoje e sempre. E assim nós agradecemos imensamente a oportunidade dessa noite. Em nome de Deus e de Jesus, nosso Mestre. Encerramos a nossa reflexão, o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Então, nós só temos a agradecer, né, Felipe, por essa bela mensagem, por ter a tua visita hoje, né, nos nossos lares, em cada um desses lares, todos que acompanharam, e que possamos levar essa mensagem para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, fazer essas conexões, né, de todas essas obras que nós temos acesso, mas principalmente essas conexões íntimas, né, para o nosso interior. Então, muito obrigado pela bela prece final. Encerramos por aqui. Boa noite a todos e um ótimo fim de semana aí, sexta, sábado e domingo para todos. Valeu. Boa noite.